A terceira chave para a gente ter uma vida extraordinária em Deus em 2025 é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós já ouvimos isso aqui algumas vezes, já falamos, e a nossa visão da nossa igreja é ser verdadeiros discípulos de Jesus. Mas olha o texto agora de uma linguagem diferente, na linguagem de hoje. Lê, acho que vai estar pequenininho, deixa eu ler para você aqui. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte, assentou-se, e os seus discípulos chegaram o quê? Perto dele. Nessa frase aqui mostra para a gente uma importante distinção aí. Havia então naquele grupão ali uma multidão de pessoas. Era uma multidão, tá certo ali o texto? Amém ou não? Sim ou não, gente? Uma multidão de pessoas estava ali. Mas no meio daquela multidão, o texto também diz que estavam quem? Os discípulos de Jesus. Então tem a multidão, e dentro dessa multidão ali tem os discípulos. E qual foi a postura dos discípulos? Diferente da multidão, qual foi a postura dos discípulos, irmãos? Os discípulos chegaram perto dele. Os discípulos chegaram perto dele. Na nossa cultura adoecida, a nossa cultura, irmão, é uma cultura adoecida, doente, e gera cada vez mais pessoas doentes. Na nossa cultura adoecida, alguns da multidão iam dizer: ah lá os puxa-saco de Jesus, ah lá os puxa-saco do pastor, ah lá os puxa-saco do líder, ah lá aqueles que ficam ali, bajulando. Na nossa cultura adoecida, aquilo que é chamado de discipulado, de honra, a nossa cultura faz um desdém. A palavra puxa-saco aí, eu já falei aqui, mas eu quero repetir, por mais que pareça de um tom pejorativo, não é, porque a origem vem dos quartéis, dos militares, onde um soldado raso chegava e ele era colocado para ele ficar levando os sacos, de roupas de coturno, aqueles sapatos pesados, e ele ia levando de um lado para o outro, como se ele estivesse passando num teste, logo assim que entrava no quartel. Então ele é chamado de puxa-saco. Na nossa cultura é tão adoecida que até os dicionários hoje já entendem, essas pessoas que estão próximas de alguém como bajuladora, como alguém que é puxa-saco, e assim você vai achar alguns termos no dicionário até pejorativos em relação a isso. A palavra discípulo aí no grego quer dizer matetés, que significa aprendiz, que significa pupilo, que significa aluno. Então, quando a gente se debruça um pouquinho sobre a Bíblia, o que Jesus veio fazer não foi encher uma igreja de pessoas, de interessados, de simpatizantes de Jesus. Jesus não morreu na cruz para que tivesse uma multidão de pessoas seguindo a ele que não quisesse compromisso com ele. Jesus morreu numa cruz para fazer discípulos. É diferente daqueles, há uma distinção muito bem aí clara no texto, diz que havia uma multidão. E essa multidão ficava de longe, olhando, reparando. Nessa multidão estavam os fariseus, os saduceus, aqueles líderes religiosos que ficavam na multidão tentando pegar Jesus em alguma falha dele. Mas os discípulos, diz o texto, eles estavam juntos do mestre. Era comum naquela época, cada mestre ter um grupo de discípulos perto deles. E esses discípulos, eles ficavam literalmente aos pés do mestre. Ficavam ali, admirados com o ensino. O apóstolo Paulo, defendendo-se fazendo um discurso de defesa diante do rei, ele diz o seguinte, verso 3 do capítulo 22 de Atos, ele diz o seguinte: sou judeu, nascido em Tarso, fui educado rigorosamente na lei dos nossos antepassados, aos pés, não está aí não, filho? Aos pés de Gamaliel. Não está não, filho? Não? Aos pés de Gamaliel. O que ele está dizendo é que ele foi ensinado, que ele foi discipulado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre daquela época, muito conhecido, um fariseu
muito bem visto naquela época. Se fôssemos dizer hoje, era uma faculdade top estudar aos pés de Gamaliel. E o texto está dizendo que Paulo está se defendendo, dizendo: eu estudei aos pés, ou seja, junto a Gamaliel. Tudo que ele falava eu pegava para mim, tudo que ele ministrava eu pegava para mim. Então deixa eu fazer uma distinção aqui, irmãos. Nem todo mundo que frequenta as nossas reuniões no prédio são discípulos de Jesus. E eu ainda vou além. Nem todos aqueles que frequentam as nossas reuniões no prédio, elas querem de fato se tornar discípulos. Na verdade, a cultura desse mundo já está tão inserida que ela está muito bem. Nós somos um católico melhorado. Nós reunimos aqui, ouvimos uma palavra, voltamos para casa e a semana tá ganha. Tiquei lá, tchum. O texto diz, irmãos, que os discípulos, eles chegaram perto de Jesus. E eu estou citando esse texto aqui como base, mas poderíamos citar tantos outros textos que a gente vai ver que os discípulos comiam com Jesus, que os discípulos estavam com Jesus na mesma casa, que os discípulos subiam um monte com Jesus. Eles estavam o tempo todo com Jesus, porque eles tinham sede e fome de aprender do Mestre. Eles não ficavam olhando para o relógio, que hora que ia acabar para poder ir embora, mas eles estavam sedentos, para buscar mais das características do seu mestre, para aprender. Eles queriam estar próximo dele. Amém? Então vocês estão entendendo, irmãos? O discípulo ama estar perto de Jesus, ele ama os ensinamentos de Jesus. O texto diz que quando eles se reuniram perto de Jesus, esse é um texto muito conhecido, que ele vai falar, o Sermão do Monte ali, é muito conhecido. O texto diz que Jesus começou a ensinar. Não tinha mais nada, não tinha uma banda tocando como essa bonita aqui, que conduz a gente à adoração. Não tinha isso. Não tinha lanche, que às vezes as pessoas vão para a célula: será que vai ter o lanche? E a irmã que faz o lanche, ela faz um lanche. Não tinha isso lá. Não tinha, algo atrativo, só tinha um ensino. Eles sentavam lá no chão, não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, no sol, sentavam ali na grama ali e começavam a ouvir Jesus. Quando a gente vê na Bíblia, lá na multiplicação dos pães e dos peixes, eles estavam sentados horas ouvindo Jesus até escurecer. Por quê, irmão? Eles queriam aprender de Jesus, eles queriam mais de Jesus. Eles queriam aproveitar e algo trazer esperança para a alma deles. Hoje nós invertemos, nós queremos trabalhar, queremos reunir forças, queremos fazer com o nosso próprio braço e esquecer de colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E a gente inverte, e a gente se cansa, a gente fica esgotado, a gente chega final do ano assim como o Andinho falou, 1% na bateria. Porque a gente ficou o ano todo tentando realizar coisas com nossos próprios braços. O próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje existem, irmãos, muitas igrejas que e aqui eu não estou fazendo uma crítica, eu estou dizendo aqui para vocês um fato, e eu prego em algumas igrejas daqui da nossa região, igrejas que não realizam mais a escola bíblica dominical. E por que elas pararam de realizar a escola bíblica dominical? Por quê? O pastor não quis mais? Porque o grupo que não tinha professor? Eles não realizam mais a escola bíblica dominical porque ninguém quer mais aprender a Bíblia. Ninguém tem mais interesse de aprender a Bíblia. E é por isso que em muitos lugares as pessoas são massa de manobra. O que o pastor fala, o que o apóstolo fala, o que o bispo fala, a pessoa faz. Ela não tem a capacidade de ler na palavra e refletir se é isso mesmo que Deus quer para a vida dela. E elas são conduzidas como gado. Não, meu pastor falou isso, meu pastor mandou tomar banho com esse sabonete, meu pastor mandou botar essa rosa atrás da porta. E as pessoas vão fazendo. Essa não é a realidade que Jesus deixou para nós. Jesus deixou uma missão, um mandamento muito claro: fazei discípulos. Quando a gente faz discípulos, a gente está fazendo pessoas, está gerando pessoas semelhantes a quem? A Cristo, irmãos.
E é isso que nós temos que gastar a nossa vida, é nisso que nós precisamos investir. Muitos crentes perderam o interesse de estudar a Bíblia. E, parafraseando o que a gente leu, você não estudando a Bíblia, você está deixando Jesus para lá. Porque onde a gente vai encontrar palavras de vida eterna? Na palavra, na Bíblia, ou não? E isso é muito triste, irmão. Isso é muito triste. Nosso nível de entrega a Ele reflete também o nosso nível de amor e de paixão por Ele. Qual é o seu nível de entrega? Qual o seu nível de busca por Jesus? Pergunta para uma pessoa que está apaixonada, né? Ela está apaixonada, se é difícil ela acordar de manhã, quando o amor dela manda uma mensagem: amor, vem tomar café comigo 6 horas da manhã aqui na padaria. Pessoa apaixonada, e ainda mais se ela falar, eu pago, pula da cama. Qual é o seu nível de entrega, de paixão por Jesus? Sabe qual foi o nível de entrega de Jesus por nós? Foi a cruz. Sabe qual foi o nível de Jesus, o amor de Jesus por nós? Foi receber as chibatadas que era minha e sua. Sabe qual o nível de Jesus, irmãos? Foi uma cruz, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele se entregou, e o nível nosso, sabe, e isso não estou inventando, são pesquisas que hoje rodam aí no mundo todo, dizendo que o nível dos crentes hoje é baixíssimo, o nível de interesse pela Bíblia é baixíssimo. E a gente vai continuando, entra ano, sai ano, e a gente continua achando que está tudo bem, né? A minha vida espiritual está muito boa, afinal de contas eu venho uma vez por semana na igreja, né? E está bom demais. Eu tentei entrar em contato com um amigo meu, que ele ficou 4 anos, até achei o telefone dele, mandei a mensagem, mas ele não conseguiu visualizar. Trabalhou e trabalha ainda em missões. E ele na época me mandou esse vídeo. Hoje esse vídeo ele está na internet, mas ele me mandou esse vídeo. Eu gostaria de ver com vocês rapidinho. Você viu o que ela diz? Esse é o livro que verdadeiramente precisamos. E nós, irmãos? Aqui nós temos uma fartura de livro, de Bíblia, de versão, né? E a gente acaba desprezando, não lendo a palavra, não buscando. Esse é constrangedor para mim. Não sei se para você é, irmão, porque a gente tem Bíblias aqui, às vezes as pessoas esquecem a Bíblia e vão embora, e não dá assim, nem falta dela. Tem uma caixa de Bíblia lá dentro de uma sala lá, de pessoas que vão deixando Bíblia para trás. Nós temos o acesso à fartura e só não lemos, só não meditamos mais. Na China, na igreja perseguida da China, os irmãos, eles saem escondidos. Eles saem escondidos para cultuar a Deus, porque eles têm fome e sede da palavra. Aqui, irmãos, nós temos culto uma vez por semana. Não tem culto segunda, de libertação, aliás, de doutrina. Não tem culto sexta-feira de libertação. Nós não temos. Nós só temos uma reunião
né, que acontece de manhã, que é a escola de discípulo, e à noite. E mesmo assim, para muito crente, está pesado. Olha o nível que nós chegamos, irmãos. Olha o nível de entrega que nós chegamos. Isso é muito constrangedor. Discípulos que andam próximos a Jesus, eles vivem experiências extraordinárias, irmãos. Discípulos que andam longe, eles não conseguem experimentar milagres. Eu creio, irmãos, que 2025 é o seu ano de se aproximar mais de Jesus, amém ou não? Amém. 2025 será uma estação de mergulhar mais profundo no relacionamento com Ele, no relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Não dá para a gente ficar contando testemunhos dos outros. Você vai contar os seus próprios testemunhos, você vai viver os seus próprios milagres, você vai ver a porta abrindo para você. Você não vai contar coisas que estão acontecendo na vida de fulano, de Beltrano. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, irmãos, quando nós saímos da multidão para perto dele, nós começamos a experimentar aquilo que os discípulos experimentaram. Ver milagres, ver cura, ver restauração, aquilo que nós já ouvíamos falar. Mas agora nós estamos experimentando porque escolhemos andar próximo a ele. Eu creio, irmãos, que Deus está nos chamando, está nos entregando essa chave para que a gente possa realmente nos aprofundar, andar perto dele, não sair perto de Jesus, ficar perto de pessoas que estão cheias de Deus, cheias da presença de Deus. Eu quero andar perto de pessoas que me acrescentam mais de Deus, irmãos. Vou andar perto de gente que não me aproxima de Deus, que só me leva para a furada? Claro que não. Nós precisamos, irmãos, virar uma chave na nossa vida em nome de Jesus. Você lembra de Eliseu? Eliseu era um profeta. Mas antes de ele ser um profeta, Eliseu era um discípulo. E de quem era discípulo? De quem Eliseu era discípulo, irmão? Elias. Elias era o mestre. Elias tinha vários. Ele tinha vários outros discípulos. Cada profeta tinha um grupo de discípulos, de matetés. Eles tinham um grupo que seguiam eles. Mas nesse grupo estava aqui Eliseu. Eliseu viveu coisas extraordinárias. Eliseu viveu o que muitos não viveram. Por quê, irmão? Por que Eliseu decidiu? Por que Eliseu viveu, aliás, recebeu porção dobrada do poder? Sabe por quê? Que Eliseu decidiu andar perto de Elias. Ele andou colado com Elias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Escolhe aí, se você tem um líder, você cola nessa pessoa, cara. Cola nele, ora com ele, vamos orar junto, vamos tomar um café junto. Eu quero estar perto de você, eu quero estar crescendo, eu quero estar aprendendo mais. Eliseu decidiu ser um verdadeiro discípulo. Olha o texto que diz, 1 Reis, capítulo 19, verso 20 e 21. Diz assim: Elias deixou os bois e correu atrás de quem? Correu atrás de quem? Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Você imagina a cena? Elias passa, né, deixou a capa cair ali, e Eliseu olha aquilo ali e falou: meu Deus, é o Eliseu. Começou a correr atrás dele. E aí o texto continua: Eliseu queimou os equipamentos de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Vamos ler o finalzinho aí? Depois, vamos juntos, 1, 2, 3. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu. Ei, irmãos, está na hora de vocês levantar. Está na hora de você levantar dessa zona de conforto e seguir Elias, irmãos. Está na hora de você virar uma chave. Quando você vai viver? Tem gente que fica conversando horas e horas com pessoas que não acrescentam nada. Algumas pessoas nesse tempo dizem que nós somos a soma das 5 pessoas que nós andamos. Nós somos a soma de 5 pessoas que nós andamos. Você está andando com quem? Com o que você está andando? O texto ainda diz em 2 Reis, capítulo 2, verso 1 e 2, relata o seguinte: quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Então Elias disse a Eliseu, olha o que Elias disse:
fique aqui, pois o Senhor me enviou aonde? A Betel. Agora olha a resposta de Eliseu. Eliseu, porém, disse, vamos ler juntos? Tão certo como vive o Senhor, olha o que Eliseu disse. Eu fico pensando, se fosse nosso tempo, vai lá, que puxa saco, né? Fica aqui, rapaz, tu vai fazer o que lá? Olha lá, o puxa-saco de Eliseu, de Elias. Irmãos, olha o que ele diz: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei só. É por isso que ele experimentou e viveu coisas que nenhum outro viveu. Você quer viver coisas extraordinárias, irmãos? Quantos querem viver um extraordinário em 2025? Irmão, cola com quem está crescendo, cola com Elias. Cola com Elias. Para de colar com gente que não está te levando a nada. O verdadeiro discípulo não se afasta do mestre. Irmãos, nós estamos aqui, é um prédio, né? Está calor, a gente veio para cá. Mas, irmãos, aqui é onde tem palavra, onde tem profecia, onde tem revelação, é onde a gente tem que estar. É onde a gente tem que viver. Habitarei na casa do Senhor todos os meus dias. O salmista dizia isso. Por quê? Porque ele quer ser afiado, porque ele quer receber palavra. O verdadeiro matetés ou discípulo não cansa de aprender. Eu já ouvi cada coisa, e uma pessoa falou assim: papai, por que você não está vindo para a escola de discípulo? Por que você não está vindo estudar a Bíblia? Na época a gente estava estudando um material muito bom. Eu sei que tem gente que acontece imprevistos, tá, gente? Eu não estou falando. Mas a pessoa falou para mim: pastor, eu já aprendi tudo da Bíblia. Eu falei: meu Deus. A gente ouve de tudo, irmãos. Então assim, nós nunca vamos aprender tudo sobre Jesus. Nunca. Cada vez que a gente lê uma palavra, cada vez que você abre aquele mesmo texto, Deus te dá uma revelação diferente sobre aquilo. O verdadeiro discípulo não se importa com o que as pessoas vão dizer ao seu lado. O verdadeiro discípulo deseja ser discipulado, irmão. Alguém só pode ser discípulo de Jesus se estiver na companhia de um discipulador. Então você está andando sozinho. Você anda sozinho, tudo bem, você pode andar sozinho na sua vida, mas, irmãos, nós vamos experimentar milagres quando a gente decidir andar perto de Elias, pessoas que estão experimentando grandes coisas, e nós vamos experimentar também. E infelizmente, irmãos, muitos estão sendo discipulados pela mídia. Um grande número de pessoas que estão em casa, que se dizem crentes, estão sendo discipulados pela mídia. Eles adquiriram o pensamento crítico. E o pensamento crítico, ele é bom até determinado tempo, até determinado momento, porque depois ele passa a corromper sua mente. Eles são discipulados pelo pensamento crítico, outros são discipulados pelos ensinos dos coaches, livros de autoajuda, e tantas coisas mais vão ensinando, e as pessoas vão comendo aquele lixo. São discipulados por amigos, no papo, no café, no trabalho, são discipulados, são ensinados. Irmãos, quem está vazio, qualquer coisa que vir sobre ele vai encher a vida dele. Lembra do filho pródigo? Foi parar dentro do chiqueiro, desejando comer as bolotas dos porcos, porque saiu de perto do Pai. Quando a gente sai de perto do Pai, se prepara que vão jogar um monte de lixo para você comer. As pessoas vão oferecer lixo e você vai achar que aquilo é bacana. Quantas pessoas hoje que tinham uma mente brilhante, hoje só pensam em coisas fúteis. Estão comendo lixo que a mídia oferece, estão comendo lixo que a rede social oferece. Os discípulos de Jesus, irmãos, são aqueles que experimentarão o extraordinário de Deus, porque decidiram andar colado com o seu mestre. E é isso que eu desejo para essa igreja. Deus tem uma chave espiritual para nós nessa noite, e você pode pegar.
mas essa chave você pode decidir continuar vivendo assim. E como eu disse, irmãos, muita gente já experimentou milagres, mas, sei lá, largou a chave, deixou para lá, e agora, aquilo que foi resposta de oração no tempo, agora ele nem consegue ver como milagre mais. Sabe, porque toda vez que Deus fazia algo em relação ao povo, ele mandava levantar um memorial. Quando o povo passa pelo Jordão, qual foi a orientação que Deus deu a Josué? Pegue 12 pedras. 12, para que pegar 12 pedras? Para vocês lembrarem. Você consegue lembrar de onde Deus te tirou, meu irmão? Você consegue lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida, na tua família? Você conseguiu, ou você já esqueceu do memorial, ou você não construiu nenhum memorial e não lembra mais o que Deus fez? Nós precisamos, irmãos, continuar andando perto de Jesus em 2025. E essa talvez seja a maior e melhor chave que nós precisamos levar para 2025. Você anima a orar comigo por isso?